Olá, hoje a gente vai falar um pouco, eu mesmo vou falar um pouco sobre uma coisa que eu tenho percebido. Acabei de ver um vídeo sobre do João Cláudio, que é um humorista, onde ele falava assim, não era uma piada, ele falando sobre onde ele tinha morado e falando sobre senhores, idosos que são sozinhos. Isso me despertou uma coisa que eu já tinha pensado, já venho pensando há um tempo, o quanto a nossa sociedade depende da caridade, mas ao mesmo tempo que ela não tem. O quanto a nossa sociedade perdeu o que a gente pode chamar de caridade mesmo. Então, me fez pensar em quantos idosos estão por aí sozinhos. Pessoas sozinhas. Que filhos não se importam ou vão para outros lugares e eles ficam. Sobrinhos, mesma coisa, e eles ficam sós. Amigos vão morrendo e eles vão ficando cada vez mais isolados. E invisíveis numa sociedade, é isso que é interessante. Porque eles vão ficando invisíveis. E o quão precioso é a caridade. Porque caridade não é somente dar dinheiro, dar alimento, ela muitas vezes também dá tempo, dar atenção. Então, nossa sociedade é uma sociedade muito hipócrita. Atualmente é uma sociedade muito hipócrita, onde nas redes sociais tudo comove. Tudo é belo, tudo. Ai, nossa, como eu me sinto em relação a isso. Nossa, que se eu conhecesse essa idosa, eu ia abraçar ela e conversar com ela. Você não faz isso. É uma sociedade hipócrita, de pessoas hipócritas, de pessoas que nas redes querem mostrar algo, que nas redes sentem, mas na realidade elas são indiferentes. Então é uma sociedade hipócrita, puramente movida por sentimentalismo, que é diferente de sentimentos. Sentimentalismo é passageiro, os sentimentos são mais duradouros. Os sentimentalismos, eles passam e vão embora no tempo de um reel, no tempo de um TikTok, no tempo de um post, ser scrolling, ser passado na sua tela. Então, vivemos uma sociedade hipócrita e que falta amor, assim como Cristo falou nos últimos dias, o amor se ficar escasso, o amor se acabará. Então, o que nós temos hoje é uma simulação. As pessoas simulam amor, simulam caridade, simulam se importar com o outro, quando somente eles mesmos se importam consigo. É um egoísmo generalizado, só que não é mostrado. É um egoísmo que é ocultado nas redes, nas redes sociais, por uma espécie de caridade, uma espécie de sentimento, quando na realidade não tem. Então, quantas pessoas estão nas ruas lá e ninguém ajuda? Mas se alguém gravar e postar, eita, como eu queria ajudar. Passou por essa pessoa ontem. Passou por essa pessoa há algumas horas. Não ajudou. Não olhou. Não observou que a pessoa era um ser humano. Então, voltando ao exemplo agora dos idosos, então quantos idosos estão por aí sem ninguém para conversar? Sem irem visitados, sem muitas vezes amigos, porque seus amigos morreram e ela muitas vezes tem problema de mobilidade e não consegue ir na pracinha conversar com outras pessoas. Então, quanto faz falta a caridade? Uma caridade é o que faz falta. Então, assim, realmente curioso isso. O quanto nós cada vez estamos nos prendendo cada vez mais. A tecnologia veio com a premissa de conectar, mas na verdade ela afastou. Porque você acha que está conversando com alguém quando está mandando mensagem. Não tá. Uma conversa, um diálogo é aqui, ó, tete a tete, pessoalmente. Quando você manda mensagem, você não está conversando. Você está simplesmente respondendo. Tal. Não é uma conversa, não é algo pessoal, não é algo que faça uma diferença. Por exemplo, eu vou falar coisas minhas. Eu posso estar conversando com 10 mil pessoas, eu vou me sentir sozinho. Porque eu vou estar falando o quê? Com uma máquina, não com a pessoa. Mas quando eu vejo meus amigos, quando eu converso, quando eu saio, quando eu vou na casa de Monique, quando eu vou, sabe, conversar com amigos, volto da faculdade, estou no ônibus com os meus amigos, converso com eles, aí sim eu me sinto renovado. Aí sim eu sinto que tem pessoas ao meu redor.
que tenho realmente diálogo e não me sinto mais tão só. Porque o celular não traz presença. Muitas vezes o contrário, ele traz ausência. Porque você está tão conformado com mensagens, você não busca encontrar seu amigo pessoalmente. Daí faz meses que vocês não se veem e não tem uma conversa de verdade. Você sabe tudo quanto está passando, mas não tem aquela coisa olho no olho, uma conversa aqui, realmente conectiva, conectada um com o outro. Uma conexão real. Então, é uma sociedade distanciada. Está tudo distante com a ilusão de proximidade. Temos uma ilusão de que estamos próximos quando na realidade nós estamos totalmente afastados. E isso conecta também com a questão da caridade. A caridade é um princípio que vem de Deus, é algo que vem de Deus. Então o ser humano por si só não é caridoso. Só que quando você percebe, nossa sociedade é uma sociedade afastada de Deus. Então, Deus ali, eu aqui. Porque meu Deus agora muitas vezes é o dinheiro, outras vezes é uma ideologia, outras vezes é uma pessoa. Porque sempre que eu tiro Deus do centro, sempre que eu não adoro Deus, eu adoro outras coisas. Dinheiro, adoro pessoas, adoro famosos, adoro, enfim. Então, diversas coisas entram nesse rol de coisas adoráveis, vamos dizer assim, nesse sentido. Nesse rol de deuses que eu tenho. E Deus está afastado. Então acaba que eu não busco aprimorar em mim os dons e as graças divinas. Então eu sou uma pessoa egoísta. E não busco uma caridade, não busco um amor ao próximo, não. O que eu tenho tá bom, o que eu simulo tá bom, então não me importa. Então eu acho isso muito preocupante. Porque se isso tá assim agora, imagina daqui a 10, 20, 30 anos. Os filhos dos nossos filhos, como eles viverão. Se é que viverão. Então, é curioso. Esse é um tema que vai ser abordado aqui muitas outras vezes, porque é um tema que tem muitas maneiras de ser falado, muitas formas de ver isso na realidade. Mas ainda assim, o bem persiste, a caridade muitas persiste. Infelizmente não é algo geral, mas ainda assim temos pessoas que têm a graça. E essa graça deve ser sempre vista como um exemplo. Então, é isso. Tchau.